Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades aqui seguindo o cronograma do dia 14 de junho ao dia 18 de junho. Nós vamos fazer as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, lição 10, tirinha, páginas 47 e 48, tá bom? Nós também vamos fazer as atividades do cronograma do dia 21 ao dia 25. Lembrando que no dia 24 e no dia 25 não vamos ter atividades porque não tem aula, que é feriado do aniversário de Atibaia do dia 24, tá bom? Então, nós vamos fazer a continuação do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, lição 10, páginas 49 e 50, seguindo o cronograma dessa semana, do dia 22 de junho, tá bom? Então, vamos começar. Lição 10, tirinha. Uma pequena explicação aqui do que é a tirinha. A tirinha se diferencia da história em quadrinhos por ser mais curta. Ela é composta de poucos quadrinhos. 1. Leia esta tirinha. Essa tirinha, então, é da Turma da Mônica. No primeiro quadrinho, a mãe do Cascão está lendo uma historinha para ele. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. No segundo quadrinho, a mãe da Mônica está lendo uma historinha para ela. E Chapeuzinho Vermelho disse: "Pra que esse nariz tão..." E aí, no terceiro quadrinho, a mãe da Magali está lendo para ela. E então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Então, aqui na tirinha, a mãe do Cascão está lendo uma história, a mãe da Mônica está lendo uma história, um conto de fadas, né? E aqui no terceiro quadrinho, a mãe da Magali não tá lendo historinha para ela de conto de fadas, tá lendo um livro de receitas. Por que será que é um livro de receitas, né? A Magali não é a personagem da Turma da Mônica que mais gosta de comer, que ela ama comida? Então deve ser por isso, né, que a mãe dela tá lendo um livro de receitas para ela. Aqui na 2, o que as crianças estão fazendo? Então, ó, elas estão se preparando para dormir e ouvindo uma historinha antes de dormir, tá bom? É isso que vocês vão escrever aqui, ó. Que elas estão se preparando para dormir e ouvindo uma historinha. Na 3, circule a fala da mãe que conta o início de uma história. Como é possível saber isso? Então, aqui, ó, que é o início de uma história. No primeiro quadrinho, era uma vez não é um trechinho de história de conto de fadas? Então, você vai colocar aqui a expressão, aqui, ó. Como que é possível saber? Por causa da expressão aqui, então, ó. Era uma vez, tá? É uma expressão usada em contos de fadas, tá bom? A4. O que mostra a expressão do rosto de Cascão e de Mônica? Aqui o rostinho deles. O que mostra aqui, ó, nos quadrinhos? Do Cascão e da Mônica, né? Que eles estão ouvindo a história, estão gostando e estão ficando com sono, não é isso? A expressão deles demonstra que o olhinho deles está quase fechando. Então, eles estão ouvindo a história, estão gostando e estão pegando no sono. Na 5. A expressão do rosto de Magali é diferente. Ela está... Como é que ela está? Olha só, a expressão do rosto da Magali é a única que está diferente. Como é que ela está ali? Cansada, faminta ou nervosa? Aí vocês vão marcar a alternativa correta. Por que que ela está desse jeito que você marcou? Por que será? A mãe dela tá lendo uma historinha bem diferente para ela, né? Na verdade, nem é uma historinha. A mãe dela tá lendo uma receita de um livro de receitas. Não é verdade? Então, vai ter a ver com a resposta aqui que você vai colocar na alternativa, o seu porquê, né? A Magali é um personagem da Turma da Mônica que ama comida, né? E a mamãe dela tá lendo um livro muito diferente para ela, que não é um livro de historinhas. Aí, você vai colocar aqui no seu porquê, então, tá? A explicaçãozinha do porquê que você assinalou aqui uma das alternativas, tá? Na página 48 agora, atividade 6. Releia esta fala. Aí tem a fala aqui da mãe da Mônica, tá? Ó. E Chapeuzinho Vermelho disse: "Pra que esse nariz tão..." É a mãe da Mônica que lê esse trechinho pra ela.
O que indicam as reticências antes e depois da fala da mãe de Mônica? Então, antes e depois da fala. Tem 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos se chamam reticências, tá? Por que será que tem essas reticências aí antes e depois da fala da mãe da Mônica? Elas indicam aqui as reticências que outras coisas foram ditas antes e que mais coisas serão ditas depois, tá? Então, a história, esse aqui não foi o início da história e nem é o final da história que ela tá contando, tá? Tem um trecho antes e um trecho depois. Então, a reticência significa isso, ó. Vou colocar aqui, ó. Indicam que outras coisas foram ditas antes e que mais coisas serão ditas depois, tá? É isso. E aqui, perceber a finalidade do uso da pontuação em um texto ajuda a compreendê-lo. Então, o uso da pontuação, né, que a gente utiliza no texto, ajuda a gente a entender esse texto, tá bom? 7. O texto lido pela mãe de Magali. O texto que a mãe da Magali leu para ela. Não era uma historinha comum, lembra? Ele ensina a preparar um doce, menciona a fala de Chapeuzinho Vermelho, conta a história de 3 porquinhos ou apresenta uma lista de compras. A história da mãe da Magali. Lembrando que a Magali é a personagem da Turma da Mônica que ama comida, tá? Esse é o segredo de saber responder essa questão. Aqui um trechinho, uma explicaçãozinha, ó. O modo de produzir humor nas tirinhas é as personagens realizarem ações que não são muito comuns. Então, a tirinha, normalmente, ela sempre vai trazer um traço de humor, pra gente rir, pra gente achar engraçado, tá? Então, o que traz esse humor na tirinha? As personagens realizarem ações que não são comuns, né? Não são muito comuns. No caso da tirinha que a gente leu, a Magali era a única que não estava ouvindo uma historinha para dormir. Ela era a única que estava ouvindo uma receita, né? Por que será que ela estava ouvindo uma receita? Porque ela ama comida, né? E essa é a parte engraçada da tirinha que a gente leu, então. A 8. Qual das mães nessa tirinha faz algo que não é comum? Explique. Qual das mães é a mãe da Magali, né? Ó? Então, você já pode colocar aí. A mãe da Magali. Que ela lê um livro de receitas e não uma historinha comum, né? E aqui você vai explicar o porquê que ela fez isso, ó. Então, ó. Pois, na hora de dormir é comum ler histórias e não receitas culinárias, tá? Que foi o que a mãe da Magali fez, tá bom? Agora aqui, isso produziu humor na tirinha porque, sim, essa foi a parte engraçada da tirinha. Por que foi a parte engraçada? Porque não é comum que ela fez, né, ó? Porque é estranho, né? É estranho o que a mãe da Magali fez de ler receita culinária. É estranho, não é comum. Não é comum isso acontecer. Tá bom? Então, isso que foi o que produziu o humor na tirinha, tá? Na página 49 agora, questão 9. Se acima da tirinha não houvesse a informação Turma da Mônica, você saberia que as personagens são dessa turma? Você saberia sim ou não? Daí você marca uma das opções. Por que você saberia que é a Turma da Mônica? Aí aqui, ó, se você colocou sim, você pode colocar aqui no porquê, assim, ó, porque você conhece a turminha, você já conhece os personagens, você já tá familiarizado com os personagens, você saberia, mesmo que não tivesse escrito Turma da Mônica, tá? Se você responder que sim. Aí, se você responder que não, você vai pensar numa resposta aqui do porquê, ó.
Se você não conhece, fica fácil saber. Por quê? Porque você precisaria do nome Turma da Mônica, porque você não conhece, você não sabe quem são os personagens, né? Tá bom? Se você responder que não. Questão 10. O autor dessa tirinha é Mônica, Cebolinha, Magali e Maurício de Souza. É o autor da Turma da Mônica, né? O autor da Turma da Mônica é o Maurício de Souza, tá bom? Só tem uma resposta possível. Onde está localizada essa informação? Aí, ó, você pode ver que tem essa informação lá na tirinha, ó. Ó, Turma da Mônica e aqui acima, ó, Maurício de Souza, que é o autor da Turma da Mônica, tá bom? Aí você pode colocar acima da tirinha, ó. Tem essa informação de quem é o autor. Acima da tirinha, tá? Tem o autor, tá bom? Que é o Maurício de Souza. A 11. A maioria dos jornais impressos traz seções com tirinhas. Isso costuma acontecer para... Por que será que tem tirinhas nos jornais impressos? Para levar diversão aos leitores, para levar informações sobre novos fatos aos leitores. A gente não lê tirinha para se divertir, para dar risada, porque elas são engraçadas? Então, só pode ser a alternativa aqui de levar diversão aos leitores. A 12. Nessa tirinha, os balões representam os balõezinhos que tem as falas dos personagens, tá? Aí você vai colocar, o pensamento das mães é a fala das mães ou é o sonho das crianças? Os balõezinhos são esses, ó. Esses aqui são os balões, tá? Só tem 3 balões e eles representam as falas das mães, tá? Das personagens. Então, só tem uma alternativa correta aqui na 12, tá? Na 13, qual que é o tema dessa tirinha? Qual que é o tema da tirinha? Leitura do livro Os Três Porquinhos? Leitura do livro Chapeuzinho Vermelho? Leitura de receitas? Ou leitura na hora de dormir? Aí marca a alternativa correta, tá bom? Presta atenção lá na tirinha. Do que ela falou? Não estava mostrando as crianças ouvindo uma história antes de dormir? Então, tem a ver com isso a resposta da 13. Na página 50 agora, na 14. Lê essa outra tira. Ela é da Mafalda. O autor da Mafalda é o Quino. Olha o nome dele aqui acima. Aí vamos ler a historinha então, ó. A Mafalda tá falando aqui nesse balãozinho, ó. E quando o sol ilumina uma metade na outra, é noite. Entendeu agora? Aí o menininho fala pra... No segundo quadrinho ele fala pra Mafalda. Quer dizer que enquanto nesta metade do mundo a gente está acordado, na outra eles estão dormindo? É isso aí, a Mafalda responde. Aqui no outro quadrinho, aparece um outro menininho olhando. Aí ele tá com um ponto de interrogação, quer dizer que ele tá pensando em alguma coisa aqui, ó. É um balãozinho de pensamento, tá? E o outro menino saiu andando devagarzinho. Aí, ó, esse menino no outro quadrinho tá olhando, observando, e o que tava conversando com a Mafalda continua andando devagarzinho. Aí esse menino fala no próximo balãozinho. O que foi, Miguelito? Por que você está andando assim? Aí ele olha assustado. Psiu. Na outra metade do mundo as pessoas estão dormindo, ele responde. Aí no próximo quadrinho de novo, ele começa a andar devagarzinho e o outro menino observar ele. Aí aqui num balãozinho de pensamento, tá vendo? Ó, balãozinho de pensamento esse daqui. O menino pensa. O coitado não sabe que neste mundo uma metade é incapaz de escutar a outra. Tá? E aí termina a história em quadrinhos. Aí vamos lá para a questão 15. Releia o primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, a Mafalda diz: e quando o sol ilumina uma metade, na outra é noite. Entendeu agora? Aí o menino fala: Então, ó, a palavra metade se refere à metade do quê? Do que ela tá falando aqui, da Mafalda? Do que ela tá falando que é metade? Metade do quê? Da Terra, do universo, da cidade. Lembrando que ela tá segurando algo representando essa metade aqui, ó. E ela tá falando do sol iluminar, ela tá falando do sol iluminar a Terra, tá bom?
Então, quando o sol ilumina a Terra numa metade, na outra é a noite. É isso que ela tá explicando pro amiguinho dela, tá? Então, essa metade aqui se refere a uma dessas palavras aqui. Terra, universo ou cidade. A Pro acabou de explicar, presta atenção, tá? Na 16. No quarto quadrinho, o ponto de interrogação no balão expressa que Felipe está. O ponto de interrogação aqui nesse balão, ó. Ele tá pensando em algo, né? E ele tá com uma dúvida, porque ele tá vendo algo acontecer com esse menino aqui, ó. Então, ponto de interrogação quer dizer que ele tá pensando, porque ele tá curioso para saber o que esse outro menino tá fazendo, tá? Esse ponto de interrogação quer dizer que ele tá pensando, porque ele está curioso, ele quer descobrir o que esse menino tá fazendo, tá bom? Então, ó, aí você vai colocar aqui, expressa então que Felipe está espantado, agitado, feliz, curioso, tá? Por que ele está assim? Por que ele está dessa forma que você assinalou acima, tá? Se ele está curioso, não é o que a Pro falou? Que o balãozinho de ponto de interrogação quer dizer que ele está querendo saber o que o outro menino está fazendo, ele está curioso. Então, aí você vai explicar aqui por que ele está assim, né? Porque ele tá vendo o outro menino andar de uma forma diferente, ó, de pé com pé, bem devagarzinho, o Miguelito, tá? Então, ele tá, pelo modo de andar, pé com pé do Miguelito, que ele tá assim, curioso, pra saber o que tá acontecendo. Na 17, o humor da tirinha está em qual quadrinho? Qual quadrinho está o humor? No primeiro, no sétimo, no quarto ou no nono? Aí você precisa pensar um pouquinho aqui, ó. Conta lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O humor está no sétimo quadrinho, por quê? É quando o Miguelito responde ao Felipe, ó. Ele grita perguntando pro Miguelito: o que foi, Miguelito? Por que você está andando assim? Aí o Miguelito responde para ele falando baixinho: psiu, na outra metade do mundo as pessoas estão dormindo. Só que ele não entendeu, o Miguelito, que como a Mafalda explicou para ele tá querendo se referir à Terra, né? Quando uma metade tá sol e as pessoas estão acordadas, a outra metade está noite, porque o sol não está iluminando, então elas estão dormindo. Mas não é possível as pessoas do outro lado da Terra ouvirem o Miguelito, tá? Por isso que essa parte aqui é o humor da historinha, tá? Não é possível as pessoas do outro lado da Terra ouvirem ele, andando rápido, devagar, do jeito que for, tá bom? Não é possível ninguém ouvir. Então, por isso, essa aqui é a parte do humor da tirinha, tá? É o sétimo, então, aqui, ó, na questão 17, tá bom? Na 18, circule na tirinha o balão de pensamento. A Pro falou várias vezes qual que era o balão de pensamento, né? Aqui, nós vamos ter 2 balões de pensamento do Felipe, né? No quarto quadrinho, nós vamos ter o balão de pensamento do Felipe. E no último quadrinho também, ó, balão de pensamento. Contém essas 3 bolinhas ou 2 bolinhas aqui, ó, para baixo do balãozinho. Quer dizer que ele é balão de pensamento. Vocês vão circular, então, aqui, ó, o balãozinho de pensamento, tá bom? Na 19. No último quadrinho, o verbo escutar tem sentido de. No último quadrinho, então, ó. O coitado não sabe que neste mundo uma metade é incapaz de escutar a outra. Então, escutar aqui, essa palavra escutar, ela tá no sentido de ouvir, de prestar atenção ou de captar sons. Qual que é o sentido da palavra escutar no último quadrinho? Não é de ouvir, que aqui ele quer dizer o seguinte, que o Miguelito ainda não sabe que as pessoas são incapazes de uma prestar atenção no que a outra está fazendo, tá? O escutar aqui, então, está se referindo ao sentido de prestar atenção nas outras pessoas, no que as outras pessoas fazem, no que acontece com as outras pessoas, tá? Não é no sentido de ouvir, não, de prestar atenção, tá bom? E aí, vocês vão marcar o xizinho aqui, então, na 19, tá? E de língua portuguesa, então, é isso. Até a próxima!